Muchas gracias, Sebastián. A continuación, le damos la palabra a Andrei Cordeiro Ferreira. Él es doctor en Antropología Social por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En el programa de posgrado, él se desempeña en el programa de posgrado de Ciencias Sociales y Desarrollo, Agricultura y Sociedad, y tiene investigaciones sobre territorio, extractividades, neoextractivismo y imperialismo, autonomías y movimientos sociales. Le doy la palabra al doctor Andrei. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, es un gran honor para mí estar aquí en México con ustedes. Agradezco la invitación de los organizadores, especialmente a estimada Dolores Camacho, que hicieron todos los esfuerzos para tornar posible mi presencia aquí. Agradezco también a la Javier y los colegas brasileños de la mesa por compartir este momento. Entonces, tentaré hablar aquí un poco sobre la cuestión agraria y étnica en Brasil, que creo sea una de las principales aspectos de la encrucijada política brasileña. Hace muchos años y ahora en particular, cumple un papel estratégico en la historia política, en los debates políticos, teóricos y sociales, y de las perspectivas y destinos posibles para la sociedad brasileña. Creo también que el caso de la experiencia brasileña cumple un rol importante en la comprensión crítica de la realidad latinoamericana. Me parece que la experiencia brasileña puede agregar muchas, reflexiones para pensar los destinos de otros países latinoamericanos, y me parece ser el propósito de la mesa, usar la experiencia brasileña como una especie de enseñanza sobre la experiencia mexicana y de otros países latinoamericanos. Entonces, este es lo principal aspecto, y creo que podremos hacer un buen debate a partir de las investigaciones que trago y que podemos empregar aí para o debate. Seguinte. Bom, uma primeira advertência, não vou falar sobre as referências teóricas, mas é importante indicar que tenho algumas reflexões na área da teoria antropológica, da teoria da etnicidade, especialmente também da economia política, como a teoria do imperialismo, a teoria da dependência com atores latino-americanos, que me parecem muito atuais para reflexionar sobre a condição latino-americana, da teoria decolonial, da crítica anarquista e autonômica do estatismo. Então, este tipo de reflexão me inspira a argumentar e a produzir uma crítica desde a realidade brasileira. Seguinte, por favor. Então, hoje creio que três grandes temas políticos em la agenda da sociedade brasileira, em los conflitos. Uma é a reforma da educação e da enseñanza. Outro é a reforma da seguridade social e das pensões, que afeta a todos os brasileiros. E o terceiro, que é também um tema estratégico, que é o tema das terras indígenas
y de la mercantilización de las tierras indígenas, que es el tema que voy a hablar aquí y que creo que es uno de los más importantes al lado de los otros dos que ha dicho. Y este conflicto acerca de las tierras indígenas pasa especialmente por estes dos distintos proyectos, ¿sí? Un proyecto de mercantilización e integración de las tierras indígenas en la economía mundial, en el extractivismo y otros modos de explotación, y un segundo proyecto que es la comunalización, el control colectivo, de acordo com outras lógicas da etnicidade, da cultura e outras formas de uso da terra. Seguinte. Então, este conflito tem al menos 3 projetos distintos para os indígenas, que são também projetos nacionais e concepções e distintas concepções de autonomia. O primeiro é o multiculturalismo neoliberal, que foi incorporado pelo projeto NEL Desarrollista, que é o projeto que é o término como o PT e o lulismo chama seu próprio projeto político de nação em Brasil. O segundo é um projeto, doble projeto, há, digamos assim, contradições e relações de ambiguidade e complementariedade entre eles. É um projeto de autonomia no e contra o Estado, que existe dentro das organizações de los pueblos e do movimento indígena em Brasil. E um terceiro projeto, que é o projeto de autonomia como sinônimo de la integração no mercado, tornando, por exemplo, como nos mostrou Sebastião, como exemplo de los parecis. Um projeto de integrar al indígena como uma espécie de farmer, de grande produtor de commodities, de soja, de canha e outros tipos de cultivo. Pero para começar essa integração, convirtiendo a los indígenas em grandes produtores associados a las grandes empresas e corporações nacionais e transnacionais. Seguinte, por favor. Bom, aqui eu he traído alguns dados para informar-les sobre a condição das terras. São dados generais, depois podemos tentar falar um pouquinho mais sobre eles, mas é possível ver as terras privadas em Brasil, de acordo com esses dados, representam cerca de 53% de total. As terras indígenas que estão dentro das áreas protegidas representam aproximadamente 12%. De toda forma, as terras no privadas representam cerca de 47% em todas as categorias. Ou seja, há uma espécie de fronteira no mercantil que hoje tenta ser incorporada pela economia capitalista mundial e pela economia capitalista brasileira. Há uma grande gana de tentar incorporar estas terras ao processo de produção extrativo, exportador e ao processo de industrialização, que falarei um pouco adelante. Seguinte, aqui são os mesmos dados representados sobre uma forma de proporção gráfica. Podem ver que, por exemplo, as áreas protegidas representam uma parte importante ainda do território brasileiro. Seguinte. Aqui, as terras indígenas em Brasil têm algumas características que são muito significativas, muito importantes. Em primeiro lugar, a maior parte das terras indígenas e a maior área, em hectares, estão concentradas na Amazônia Legal, esta área em verde mais escuro, que concentram a grande parte das terras. Existem terras indígenas em todos os ecossistemas, em todas as regiões do Brasil, pero estas terras são menores e menos significativas em termos de participação no total. Então, isto cria uma diferença, uma espécie de polarização entre os povos indígenas que estão dentro da Amazônia e os povos indígenas que estão fora da Amazônia.
né? Que ele olhamos de a diferença entre os pueblos com terra e os pueblos sem terra, que cria distintos tipos de reivindicação, né? Seguinte, por favor. Isto significa especialmente que os pueblos com terra têm uma reivindicação de como preservar ou como explotar os recursos naturais dentro de suas áreas, enquanto que para na grande maioria dos pueblos permanece a questão de como aceder ou como ter a posse efetiva de seu território tradicional, ou seja, de como obter a demarcação e regularização das terras e territórios indígenas. Esta contradição, esta diferença, se refleja em las distintas estratégias que os pueblos indígenas assumem em face do Estado, em face dos projetos nacionais, como o desarrollismo, como o ultraliberalismo, que agora se tenta implantar por meio do governo Bolsonaro em Brasil. Seguinte. Então, como falava anteriormente, essas estratégias, né, são muito importantes. Esta distinção é muito importante porque marca diferenças entre os pueblos indígenas, e especialmente agora se tenta, da parte do governo, explotar estas diferenças, transformando-las em contradições e antagonismos, né? Tentando cooptar setores de los pueblos indígenas para levar a cabo e legitimar o projeto de privatização das terras indígenas e de expansão da atividade da mineria, da agroexportação dentro das terras indígenas. Seguinte. Aqui são alguns dados por região em Brasil, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Podem ver que há muitas terras indígenas que ainda não foram demarcadas, consolidadas institucionalmente, e o acesso à terra, a demarcação das terras indígenas continua sendo um tema muito importante. E, incluso, outro tema, que é o tema como posso dizer, do controle efetivo, da proteção territorial, porque há muitas formas de invasão, de explotação ilegal de mineria, de atividades de deforestação dentro das terras indígenas para sacar a madeira e outros recursos da biodiversidade. Seguinte. Bom, então é necessária uma mirada histórica. Creio que podemos distinguir 3 momentos diferentes na história recente da questão agrária e dos conflitos territoriais. Em primeiro momento, entre os 70 e os 90, com a crise do desenvolvimento dependente e o processo internacional de descolonização e de crítica do colonialismo interno. Então, este momento é um momento de ascensão de los pueblos e dos movimentos socioterritoriais e indígenas que desencadena um processo de territorialização. Não é exclusivo por conta disso, há também as políticas internacionais, ambientais, de proteção do multiculturalismo, pero não vou falar muito sobre isso. Me importa apenas demarcar que esse momento é um momento de territorialização das demandas, especialmente em caso de Brasil. Um segundo momento que vai de meados dos anos 90 hasta 2016, que é da oscilação do neoliberalismo, né, caracterizado pelo governo FHC, Fernando Henrique, e do neodesenvolvismo, que é o projeto de PT e de lulismo em Brasil. E neste momento há uma clara tendência de desterritorialização, ou seja, o processo de desterritorialização que agora se agudiza em Brasil, ele tem início já
há muitos anos atrás, como poderei mostrar-lhes com alguns dados que he traído. Seguinte, por favor. Terceiro momento com os governos Temer e Bolsonaro, em que podemos falar de uma espécie de ultraliberalismo. Ultraliberalismo porque creio que há diferenças ideológicas entre esta proposição e o neoliberalismo tal como se apresenta para nós, especialmente porque é culturalmente conservador. É muito mais um projeto de liberalismo oligárquico, da forma como conhecemos em Latinoamérica em los anos 20, 30, religioso, patriarcal e etc., do que similar ao neoliberalismo multicultural, por exemplo, que tenta integrar demandas e discursos dos movimentos sociais e etc. Então, este governo Temer e Bolsonaro tem como proposta a integração das terras indígenas na economia mundial ou a privatização delas mesmas para as atividades de mineria, de explotação petrolífera, agrocombustíveis, agroexportação. Seguinte, por favor. Aqui, alguns dados. É possível, creio que, compreender de la tendência. Então, temos a linha roja, sim, chamamos de roja, que indica o número de terras indígenas declaradas, ou seja, com o processo jurídico de reconhecimento começado em Brasil. Então, entre os anos 80 e 90, temos uma espécie de ascenso desse processo de reconhecimento das terras. No segundo governo Fernando Henrique, há uma drástica queda deste processo. E, a partir do segundo governo Lula, esta tendência se radicaliza. Por quê? Porque, em segundo governo Lula, é o momento que, na economia internacional, acontece o ascenso do extrativismo, o grande boom de commodities, que é explotado, que é escolhido por el governo Lula como seu grande momento de projeção internacional, e também é o momento em que é anunciado o plano de aceleração de crescimento, grande plano de inversões em infraestrutura, em carreteras, ferrocarriles, aeroportos, puertos, para integrar a economia nacional e fortalecer as grandes empresas nacionais e incluso as inversões estrangeiras, as inversões internacionais na economia brasileira. Então, a partir deste ponto adelante, há praticamente uma paralisação dos processos de demarcação e reconhecimento das terras indígenas em Brasil. A partir de 2006, 2007, mais ou menos, esse processo já estava em curso. Como é possível ver, segundo o governo Lula e nos dois governos Dilma, esse processo está praticamente paralisado por completo. Seguinte. Aqui são os dados também para a reforma agrária, é muito parecido. Não vou falar deles, posso falar um pouquinho depois. Seguinte. Então, o que me gostaria de falar para poder também começar a fazer minhas conclusões e meu encerramento. Creio que o lulismo como projeto, o lulismo, o neodesarrollismo como projeto, foi a primeira fase de uma ofensiva contra as terras indígenas e também contra outras formas de distribuição da terra em Brasil. Em primeiro lugar, por quê? Porque o neodesarrollismo como projeto, como uma espécie de utopia emancipatória da esquerda, tem três rasgos principais. O primeiro é o ativismo
estatal. É uma espécie de defesa da maior participação do Estado em las atividades produtivas. Então, o Estado tem que assumir para si um maior protagonismo na organização produtiva do país. Mira, isto não significa necessariamente, como não representou na prática, a crítica das relações de dependência histórica. Muito pelo contrário. O segundo aspecto do neodesenvolvimentismo, como ideologia, como discurso, foi a integração de los movimentos sociales. Então, esta concepção vê a autonomia de los movimentos sociales como a expansão quantitativa de la representação política de los movimentos sociales dentro de los organismos de Estado. ¿Sí? Isso não significa aumentar a capacidade ou o poder de decisão de los movimentos sociais dentro do Estado, não é isso. O que passa muitas vezes é o contrário, mas implica em la expansão quantitativa do número de representantes dentro de determinados colegiados e conselhos inferiores. E o principal aspecto, creio que aquilo que nos toca como tema para o Congresso, é que o neodesenvolvimentismo é uma utopia de industrialização. Industrialização da agricultura, industrialização da sociedade e de emancipação da nação por meio da modernização industrial do país. O que isso representou? Isto representou para os pueblos indígenas e campesinos que estes foram reduzidos a la condição de um obstáculo à industrialização, ao projeto nacional. Então, isso na prática significava que a paralisação, por exemplo, da demarcação das terras indígenas, da reforma agrária, seria um interesse nacional, porque o grande problema destes pueblos era o subdesenvolvimento tecnológico e organizacional. Eles não precisam de terra, eles precisam de inversão em tecnologia, educação e organização. Então, é um projeto essencialmente eurocêntrico em sua construção discursiva, o neodesenvolvimentismo do lulismo. Para avançar um pouco mais e começar a fazer minhas conclusões, o bolsonarismo, que chamo também de ultraliberalismo ou de ultraneoliberalismo, ele também tem um projeto de nação para imponer a los indígenas. Este projeto foi levado à prática em los 5 primeiros meses. Podemos dizer, incluso, que um dos principais inimigos escorridos pelo bolsonarismo neste primeiro momento foi o movimento indígena e os pueblos indígenas. Há uma série de medidas que estão aqui indicadas que mostram como o bolsonarismo tenta atacar, e há uma diferença em especial. O bolsonarismo não aceita a estrutura institucional do multiculturalismo neoliberal. Ele intenta destruir as estruturas de participação, representação e preservação ou reconhecimento de los direitos indígenas que dentro do neoliberalismo foi reconhecido. Este é um dos principais aspectos de por que o ultraliberalismo se diferencia do neoliberalismo clássico, típico, como conhecemos na América Latina nos últimos anos. Destaco que, mesmo assim, o movimento indígena logrou fazer que o governo volvesse atrás de muitas de suas decisões iniciais. Então, o movimento indígena tem sido
um dos principais atores de resistência ao governo Bolsonaro, pelo menos até esta hora, em 5 meses de governo. E para caracterizar, o governo Bolsonaro tem como principal proposta a mercantilização das terras indígenas do Brasil. Esta mercantilização opera por 3 estratégias, que falarei mais adiante, mas posso indicar-les agora. A primeira é a invasão, o acaparamento das terras, o uso da violência e a expropriação informal, o despojo. A segunda é a reforma constitucional, privatizar as terras. Pero há uma terceira, que é uma espécie de estratégia suave, sim, uma estratégia suave, né? Um soft power, que é tentar integrar os indígenas, apresentando que o governo Bolsonaro tem uma proposta de autonomia para os indígenas, uma autonomia que vai garantizar o combate à pobreza, à hambre em las áreas indígenas, sem criar a dependência do Estado. É uma espécie de antiestatismo cínico de direita, porque na realidade se pretende integrar os indígenas ao mercado por uma associação com o grande capital. Seguinte, por favor. Aqui na foto deste ano, de abril deste ano, em que o governo, o presidente, conversa, habla com liderazgos indígenas, Pareci, Macuxi, de pueblos indígenas importantes que han sofrido muito com a colonização interna, com a expropriação, com a mineria, e coloca estes liderazgos para falar: não, queremos sim mineria em las terras indígenas, queremos a plantação de soja, porque isto nos hace ricos. Não temos muitos recursos naturais e não podemos explotar porque o Estado nos impide, as ONG nos impide. Então, há uma disputa muito intensa para dizer o que é o projeto de autonomia para os povos indígenas do Brasil. Seguinte, por favor. Então, há diferenças entre o período de lulismo e de bolsonarismo, mas há muitas continuidades em natureza estratégica, especialmente porque tanto o projeto bolsonarista quanto o projeto lulista não promovem uma crítica e uma ruptura real com o regime de acumulação neoextrativo de imperialismo internacional. Há uma espécie de distintas formas de acomodação a este regime de acumulação e a esta etapa do imperialismo. Especialmente, há um consenso que é visível por los lados em la paralização do reconhecimento de las terras indígenas e assentamentos por conta da necessidade de um projeto de crescimento e desenvolvimento nacional centrado em la grande indústria, seja a indústria extrativa, seja outra forma de indústria de bens. Seguinte, vou passar, porque creio que Mário vai falar também das estratégias de resistência e falei também das estratégias de subordinação. É importante demarcar, entretanto, que apesar destas estratégias de desterritorialização, os povos indígenas têm avançado por meio da ação direta, das retomadas e de outras ações e estratégias políticas em processos de territorialização. Ao contrário de muitos outros setores da sociedade brasileira, de trabalhadores, de proletariado, subproletariado e mesmo campesinos sem terra, o movimento indígena ha logrado obter importantes vitórias no que tange a la consolidação
de controle da terra. E isto é muito importante porque é um controle autonômico que se hace a las margens de las instituições. Muitas vezes mantendo algumas relações dialéticas de contradição, ambiguidade e complementariedade, pero aún continua sendo um controle autonômico. Seguinte, por favor. Seguinte, vai. Seguinte. Vai avançar. Sim. Então, vou falar um pouco acerca do tema da mesa, que sim, a encruzilhada brasileira, e creio que uma das questões mais importantes que creio que está colocada para toda a América Latina é uma capacidade de desenvolver uma crítica mais consistente do estatismo como política, como ideologia, como uma espécie de religião, e que neste momento histórico implica em superar a suposta polarização entre desarrollismo ou neodesarrollismo e ultraliberalismo. Por quê? Porque o neoextrativismo, como regime de acumulação internacional e etapa do imperialismo, é profundizado uma relação internacional de dependência e internamente a los países o colonialismo interno. Mesmo sob a forma mais progressista, por exemplo, do bolivarianismo, do lulismo, creio que estas relações não são devidamente contestadas, estas relações de colonialismo interno e de dependência internacional. E muito da crise que estamos observando, seja em Venezuela, seja em Brasil, é justamente o resultado da fragilidade organizativa e social que estes modelos, estes projetos políticos nacionais criaram, por las alianças políticas, por la forma como sostienen as organizações dos movimentos sociais, dos partidos políticos e etc. Outro aspecto o neoextrativismo, seja sob a forma de desarrollismo ou ultraliberalismo, são igualmente a negação da autonomia e da autodeterminação. Isso é um tema que creio que podemos debater ou profundizar depois, mas espero em todas as estruturas para levar um projeto nacional de desenvolvimento ou de crescimento, de expansão da economia, é necessário suprimir a autodeterminação como expressão internacional da autonomia e a autonomia local como a expressão da autodeterminação interna dos países. Então, creio que há uma grande trampa ideológica e discursiva que continua operando e é necessário superar por meio da força dos movimentos sociais, por meio da inversão na política prefigurativa, autonômica e etc., as condições reais para a superação desta crise, dessa encruzilhada, seja em Brasil, seja em América Latina. Muitas graças. Cuando pienso en Chiapas, mi amor,